Vamos começar, então, trazendo as informações, a atualização dos números dessa mega operação, que já é considerada a mais letal da história do Estado. Matheus Maciel tem informações ao vivo. Oi, Matheus, boa tarde. Oi, Débora, boa tarde para você, para a Carol e para quem está acompanhando a gente por aqui na CBN. O Rio de Janeiro vive nessa terça-feira, como vocês bem disseram, um dia de pânico e insegurança por toda a cidade. Uma mega operação que teve início logo no início da manhã desta terça, com mais de 2.500 policiais, entre civis e militares, foi montada para reprimir a expansão territorial do Comando Vermelho. A ação resultou na morte de pelo menos 64 pessoas, sendo 60 suspeitos e 4 policiais. A Operação Contenção se tornou a mais letal da história do estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público acompanhou a atuação dos agentes de segurança pelos complexos da Penha e do Alemão, que ficam na zona norte do Rio. E os locais eram apontados pela investigação como quartéis generais da facção criminosa. Em represália à ação policial, criminosos deram início ao fechamento de vias importantes de toda a cidade e utilizaram mais de 50 ônibus e caminhões como barricadas, travando o trânsito e gerando pânico em toda a população. Por conta disso, o Centro de Operações do Rio informa que o município está no estágio 2 de atenção. O governador Cláudio Castro afirmou mais cedo que a ação de retaliação é um grande indício de que a polícia atingiu áreas próximas dos chefes dessa facção. Vamos ouvi-lo. Até pelo tamanho da resposta, quando essa resposta é muito forte, como está sendo, é um indício real de que tem lideranças importantes ali. Esse indício está muito claro. Como eles foram muito para o confronto e já tem nas redes avisos, mandando fechar a rua, mandando os irmãos da facção ajudarem, isso é um grande indício de que há altas lideranças lá. O número de presos até o momento é de 81. Entre eles está Tiago do Nascimento Mendes, o Belão, que é um dos chefes do Comando Vermelho, e Nicolas Fernandes Soares, que é conhecido como Hurley. Ele é apontado pela investigação como principal operador financeiro da facção criminosa. Outros agentes cumpriam desde cedo cerca de 100 mandados de prisão, sendo que ao menos 30 eram de criminosos que vieram de outro estado. Até o momento, 75 fuzis foram apreendidos e o caos na cidade fez com que as 3 maiores universidades da região metropolitana do Rio anunciassem o cancelamento das aulas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, todas suspenderam as atividades noturnas desta terça-feira por conta de desdobramentos dessas ações policiais. Mais cedo, 31 escolas no Complexo do Alemão foram impactadas pela mega operação policial e outras 17 na Penha também tiveram as aulas afetadas. Por hora, nós seguimos com algumas interdições intermitentes aqui nas principais vias da cidade, como na linha vermelha, uma via expressa de importante acesso dos motoristas aqui na cidade. Nos 2 sentidos temos interdições intermitentes, na Avenida Brasil também nos 2 sentidos, mas em pontos diferentes da via expressa, que cruza quase toda a cidade. E temos impactos também em vias dentro de bairros da região da zona norte do Rio, onde a gente teve o foco dessa operação policial. A gente segue acompanhando por aqui e vai atualizando ao longo da programação. Volto com vocês. Puderem só explicar aqui para a nossa audiência o que significa esse estágio 2 exatamente? Quais são os estágios e que a região, o estado, né, a cidade, podem ser encaixados? Os estágios são monitorados hoje em dia pelo Centro de Operações da cidade, do 1 ao 5. O estágio 1 seria considerado o estágio inicial, quando há alguma mobilização, por exemplo, de servidores de 7 Rio, que é o serviço de trânsito da cidade municipal aqui do Rio. E o estágio 2 já é um possível desdobramento de impactos maiores no trânsito da cidade, isso por conta, justificado pelo COR, que é o Centro de Operações, por conta das ações policiais de fato. Então, como há diversos trechos que são de importante fluxo de motoristas da cidade com essas interdições intermitentes, a gente está no estágio 2 nesse momento. Tá certo. Obrigada, viu, Matheus, pelo esclarecimento aqui pra gente. Inclusive, Carol, eu queria pedir para o nosso ouvinte, para a nossa audiência que estiver no Rio de Janeiro, estiver sendo impactado por essa situação, manda mensagem aqui pra gente. Eu só pediria para mandar pro e-mail, pode ser o meu e-mail, debora.freitas@cbn.com.br, ou pelo Instagram, pelas redes sociais, @DéboraFreitasJornalista, e dá para mandar para Carol também. Isso, e quem estiver no Rio, se quiser mandar para o nosso WhatsApp aqui do Rio, que é o 997642381, DDD 21, né? 21 997642381. Geralmente a gente usa esse número mais na nossa programação local
Mas hoje o que está acontecendo no Rio de Janeiro acabou ganhando repercussão nacional. E a gente vai seguir nesse... Fala, Débora. O WhatsApp de São Paulo tá ativo também, tá? Dá para mandar para o WhatsApp de São Paulo. O pessoal que está por lá vai juntando as mensagens e compartilhando aqui comigo e com a Carol, que é o 11 99911 9981. Prossiga, Carol, por favor. Aliás, se foi só a gente falar, já estou recebendo um monte de mensagem aqui. Ouvinte, a Nathalie, falando da Estação General Osório, que fica em Ipanema, cheia, lotada. Vários ouvintes mandando mensagem com imagens de estação do metrô, viu? As pessoas tentando voltar para casa, não só na capital, mas em toda a região metropolitana. A situação está bem complicada. A gente vai seguir agora com a Juliana Prado, Débora. Ela está no hospital de referência, o Hospital Getúlio Vargas, que fica na Penha, que é para onde foram encaminhadas pessoas feridas, e mais cedo ela ouviu, inclusive, som de disparos, de tiros, porque fica bem próximo ali do Complexo da Penha. Oi, Juliana, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez a Carol, boa tarde, Débora, e aos ouvintes. Eu volto a falar então aqui da porta do Hospital Estadual Getúlio Vargas, Carol, para onde, como você disse, todos os feridos dessa operação, e não foram poucos, das operações aí das Polícias Civil e Militar, foram trazidos durante todo o dia, desde as primeiras horas da manhã. Por volta de 6 horas da manhã, ou seja, mais de 10 horas, houve informação da primeira pessoa baleada durante essa mega operação. Há mais de 10 horas, justamente, essa unidade, o Hospital Getúlio Vargas, vive justamente essa movimentação muito tensa, muito atípica. São centenas de pessoas passando por aqui, parentes, em busca de informações sobre o estado de saúde de moradores e de policiais, dos agentes e também das pessoas, dos suspeitos que foram mortos ou feridos nessa operação. Dezenas de viaturas das Polícias Civil e Militar passaram por aqui desde bem cedo, trazendo essas pessoas feridas e também alguns corpos. Situação ainda complicada por aqui no local. A gente ouviu sons de tiros agora há pouco, como você bem relatou. A situação já se estabilizou nesse sentido, mas ainda há muita gente, aparente de moradores, aqui na frente da unidade, atrás dessas informações. Eu reforço a informação que a gente teve aqui na frente do hospital de que muitos corpos ainda estariam em área de mata, o que estaria levando a esse clima ainda tenso na região, e que representantes das associações de moradores da Penha estão tentando autorização da polícia e da perícia para, enfim, liberar os corpos dos suspeitos mortos. Conversando aqui com moradores, claro, há o relato, a sensação de insegurança sem precedentes na região hoje. Um desses moradores aqui da Penha relatou o clima sobre o triste momento que vive a cidade. Como é que é também o dia a dia dele? Vamos ver. Insegurança total, né? Absurda. Eu, particularmente, eu teria que ir na empresa hoje, estou preso dentro de casa porque eu não posso sequer desenvolver o meu trabalho. Você já tinha visto uma situação como essa de hoje? Eu moro aqui desde 1971, poucas vezes vi isso aqui tão movimentado como hoje. É um medo constante? Bom, medo constante, eu tenho medo constante até chegar aqui na esquina, que aqui na esquina eu me sinto seguro. Não é porque eu moro bem, é por causa do Getúlio Vargas, policiamento 24 horas por dia. Nós, moradores daqui, a gente se sente que a rua é segura, embora tenha uma barricada no final da rua. Mas a gente está cada dia com mais medo, né? É isso. Então, o morador confirmando a informação de que se sente seguro, sim, porque tem um hospital e esse hospital é policiado e, ao mesmo tempo, contando, isso é muito emblema do Rio de Janeiro, né? Contando de que a poucos metros, né, aqui na parte de cima de onde a gente está, existe uma barricada que foi instalada por traficantes. Mais cedo, Carol e Débora, cenas muito impressionantes foram registradas por aqui. A família de um investigador da delegacia de Mesquita, por exemplo, soube da morte dele na porta do hospital. Uma mulher que é parente do agente sentou na calçada, chorou, abraçada aí por colegas da Polícia Civil. Pouco depois, um outro policial civil chegou já morto ao hospital. Colegas tentaram colocar esse agente numa maca e levá-lo para atendimento, mas não houve tempo hábil e ele, infelizmente, não resistiu. São cenas que, infelizmente, marcaram hoje a rotina do Hospital Estadual Getúlio Vargas. São dezenas de pessoas dando entrada aqui, muita gente ferida, infelizmente também corpos que chegaram aqui ao longo do dia. Cena de muita tristeza desses parentes, dos agentes mortos ou feridos e dos moradores também mortos ou feridos. O dilema de muita gente em meio a esse caos agora é o mesmo: como chegar em casa aqui na região em segurança.
não só aqui, né, como vocês estão relatando aí desde o início da tarde, mas em vários pontos da cidade as pessoas estão mobilizadas e atentas aí às orientações das autoridades para saber qual a melhor forma de chegar em casa, principalmente na região norte. Eu vou deixar aqui, Carol e Débora, a fala de um amigo meu, um relato pessoal, um dos muitos grupos de WhatsApp que hoje não pararam desde cedo. Ele escreveu só assim: gente, nunca foi fácil, mas hoje está muito mais difícil. Eu acho que resume muito o que foi o dia hoje, o que está sendo o dia e promete a noite hoje aqui no Rio, Carol. Difícil é pouco. Obrigada, Juliana. Dificílimo, Débora, a situação. O prefeito Eduardo Paes falou há pouco, né? Ele está no centro de operações da prefeitura, onde tem as câmeras monitorando a situação. Disse que a prefeitura está trabalhando em apoio ao governo do estado, antecipando todas as operações de horário de pico. O metrô teve reforço, também a Supervia, que opera os trens urbanos, mas não deu vazão mais cedo, estava tudo lotado. Muita gente andando a pé. Um ouvinte até mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp, Débora, não tem o nome dele, mas era a imagem do pessoal na Barra da Tijuca voltando a pé, ali na região, para uma das comunidades que tem ali a Gardenia Azul, porque não tem ônibus, todo mundo a pé. Outra comunidade que tem ali também, zona sudoeste da Zema, com ônibus interditando uma via por lá, e as pessoas também saindo a pé, não conseguindo passar. Então, uma volta para casa muito complicada. A Prefeitura do Rio disse que está também atuando em apoio, orientou que as pessoas acompanhem, né, os canais oficiais de informação nessa volta para casa, Débora. Carol, eu não sei se a Juliana está conectada ainda ou se ela já desligou, mas deu para sentir na voz dela também a apreensão, né? Não só como profissional, esse é o nosso desafio também, né? Cobrir situações que nos impactam diretamente, impactam a nossa vida diretamente. Deu para perceber na voz de Juliana também essa preocupação, essa tensão em relação a tudo que vocês estão vivendo. Queria que Juliana e Carol, por favor, descrevessem um pouco para o nosso ouvinte como é essa região em que ocorreu essa operação hoje, quais as principais características de quem vive lá, que representa para a cidade. Vocês conseguiriam fazer um resuminho para a gente? Débora, a Juliana já está de volta, daqui a pouquinho eu vou acionar ela. Assim, tem 2 momentos, né? A gente teve primeiro essa operação das forças de segurança no complexo do Alemão e da Penha, que é um complexo com mais de 20 comunidades ali na Zona Norte, milhares de pessoas, né, um complexo muito grande. Então, já teve esse primeiro impacto na vida dos moradores ali, né, daquela região, com confronto. A questão é que a reação dos bandidos, né, o Comando Vermelho, teve uma reação em cadeia em várias áreas onde há ocupação de território na cidade, não só na capital, mas em toda a região metropolitana, usando ônibus para fazer barricadas, e isso em vias expressas, na linha vermelha, na linha amarela, na Avenida Brasil, que são as principais vias expressas da cidade. E aí foi se instalando um clima de pânico, porque a gente não sabia até que ponto isso iria, né? Em que outras áreas da cidade a gente pode ter barricada, pode ter tiro, pode ter confronto, aí começa a circular fake news, de toque de recolher, das mais diversas. Teve boato de ponte Rio-Niterói fechada, que não era verdadeiro. Então, aí vai se criando um ambiente de tensão, as pessoas saindo mais cedo do trabalho, se organizando para buscar a criança na escola mais cedo. Você pode imaginar o grupo de WhatsApp dos pais da escola da minha filha, todo mundo histérico. Eu já no ar, vim mais cedo aqui para a rádio, mandando mensagem para minha filha, para o pai dela, para minha mãe, para ver se ia voltar de van, quem é que ia buscar. Não, peraí, busca mais cedo. Será que está perigoso? Será que não está? Eu ainda moro na Zona Sul, né, que é uma bolha de privilégio aqui na cidade. Por hora, a situação na Zona Sul um pouco mais tranquila, mas a gente não sabia o que ia acontecer, né? Porque tem comunidades na Zona Sul também. Então, como aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo que mora no Rio de Janeiro hoje. As pessoas sem saber se voltavam para casa, se esperavam para voltar. Mas será que está tranquilo? Vou logo, pego meu filho na escola, o que eu faço? Era esse desespero. A Juliana Prado já está de volta aqui com a gente. A Débora tinha pedido, Ju, enquanto você não estava no ar, para a gente dar um pouco dessa impressão, né? Acho que é geral, todo mundo consternado. Os grupos de WhatsApp não pararam o dia todo, né, Juliana? Eu estava justamente, Débora e Carol, a vida de todo mundo mexida de alguma forma. Depois que eu falei para vocês a frase desse meu amigo, né, sobre a sensação de que nunca foi fácil e que hoje está muito difícil, eu queria só completar uma coisa. Para ele, que é morador da Zona Sul, como a gente, que tem esse lugar privilegiado, imagina quem está a poucos metros daqui do lugar que eu estou, Carol.
Como essas pessoas vão dormir, como essas pessoas vão viver hoje. Parece que a gente exagera, mas não é. É muita gente em situação de muita tensão, é ansiedade. Uma simples moradora que eu encontrei tentando subir para a casa dela, ela tinha feito um concurso numa cidade no interior de Minas. Ela queria voltar para casa, dar um beijo no filho e na filha dela, que moram na região, estão bem, graças a Deus, desde cedo ela está monitorando, mas essa pessoa não tem como chegar na casa dela. Então, assim, se a vida do meu amigo e das nossas vidas hoje está difícil aqui na Zona Sul, né, para quem vai voltar para sua casa, o que dirá das vidas dessas pessoas que estão mexidas completamente por causa de um dia assim, de muita tensão, um dia muito emblemático, infelizmente um dia triste para a história do Rio de Janeiro, é isso. Ô, Juliana e Débora, a Juliana estava falando do pessoal que mora lá, só viu os bracinhos aqui dentro do estúdio. Temos 2 estagiários aqui, a Beatriz e o Gabriel, que moram na região da Penha. Aí eu perguntei, vocês vão voltar para casa como? Aí uma, vou dormir na casa do meu amigo, o outro também, vou tentar dormir na casa de um amigo. Não tem como voltar para casa, gente, não tem segurança para voltar para casa quem mora ali nessa região. Muito triste. Obrigada, viu, Juliana Prado, por ter voltado para trazer mais esse relato para a gente. A gente vai continuar durante a nossa programação, durante o Ponto Final CBN, trazendo informações dos locais afetados, relatos das pessoas, da população que está sendo afetada.